Oi, gente linda! Vim aqui para nós termos um momento com a palavra. Quero ler com você Gênesis capítulo 5, versículo 21. Diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Agora eu quero ler com vocês em Hebreus, capítulo 11, no versículo 5, que diz assim: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Uau! O que dizer disso, né? A palavra vai dizer que Enoque viveu mais de 300 anos. E ele viveu numa época antes, né, antes de Noé ter construído a arca. Enoque viveu numa época difícil, numa época onde tinha várias opções e várias distrações, mas a palavra de Deus diz que ele agradou a Deus, ele serviu a Deus, ele andou tanto com Deus que Deus tomou ele para ele. Olha que coisa maravilhosa. Sabe isso que fala comigo? É que eu e você, nós podemos viver uma vida que agrada ao Senhor. Eu sei que nós vivemos em tempos difíceis, há tantas situações, há tantas coisas, sabe, nós vivemos hoje no mundo dos resultados. Eu preciso dar resultado, eu preciso aparecer, eu preciso fazer. E muitas vezes você, mulher, que tá aí dentro da sua casa, cuidando do seu filho, cuidando da sua casa, gera aquele sentimento que não tá fazendo nada. E é tão engraçado porque Enoque só tem esse versículo em Gênesis capítulo 5 e depois vai falar de Enoque só em Hebreus capítulo 11. Só aí. Você não vê falando Enoque fez isso, Enoque fez aquilo. Nossa, Enoque tinha trocentos seguidores. Enoque... Não tô dizendo nada contra isso, tá, gente? É legal, pode ter quantos seguidores você quiser. É que isso não pode mover o nosso coração. O que move o nosso coração é agradar a Deus, é desejar agradar a Deus. E Enoque conseguiu agradar a Deus sem estar assim, você não ouve falar dele. Sabe, nós podemos agradar a Deus no nosso dia a dia, no nosso ordinário. Mulher, quando você está cuidando da sua casa, está cuidando do seu filho, você está agradando a Deus. Sabe, às vezes a gente quer fazer tanto e às vezes Deus, ele quer o nosso simples, o cuidar. Aí você vai falar assim, mas pastor, eu preciso trabalhar. Eu sei que hoje não tem... Muitas mulheres trabalham fora, não dá tempo de cuidar de casa somente, né? Porque quem trabalha fora cuida de casa, faz tudo. A única coisa que você tem que tomar cuidado é quando você trabalha fora, quando a gente tá lá no nosso secular, aí alguém fala, por favor, pega uma água. Você fala, claro, você vai lá e traz a água pra pessoa. Aí você chega em casa, o seu marido ou seu filho fala, traz uma água. Daí você fala, vai lá pegar, tô cansada. Cuidados com as prioridades. Muitas vezes nós tratamos tão bem lá fora e não tratamos tão bem aqui dentro, né? No nosso dia a dia, no ordinário. Dê o seu melhor, faça tudo com excelência, porque não é para homens, é para o Senhor. O cuidado da casa, o cuidado do seu filho, desde trabalhar fora, de estar fazendo muitas coisas, faça com excelência, fazendo como para o Senhor e não para homens. Enoque, você não vê falando ele na Bíblia, mas ele conseguiu a atenção de Deus ao ponto de o Senhor o tomar para si. Ele nem conheceu a morte, Deus o tomou para si. A palavra de Deus diz em Hebreus que ele agradou a Deus. Eu não sei você, mas o meu é tentar agradar a Deus todos os dias. Eu quero colocar um sorriso nos lábios do Senhor. E eu desafio você, nesse momento da palavra, a se autoanalisar e ver aquilo que você precisa mudar. Coisas simples, para você fazer tudo com excelência, como para o Senhor e não para homens. Deus, ele tudo vê. E uma coisa que Deus vê e que ninguém vê é a intenção do seu coração. Então, se você estiver fazendo algo para Deus, sabe, com a sua intenção
em agradar a Deus, você pode ter certeza que Ele tá vendo. E Ele tá, ó, anotando tudo. Não tenha medo. Nós podemos agradar a Deus. Fique comigo sempre aqui, ó. Nós vamos sempre ter um momentinho da palavra e para nós olhar o nosso coração e se alinhar com o que a palavra de Deus diz. Amém? Deus te abençoe.